Rema é uma palavra, é um lugar, é uma família, com o mesmo DNA e propósito. Capacitar homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Mais de 125 mil pessoas foram treinadas em 57 nações, com 300 unidades espalhadas por todos os continentes. O Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo. A sede internacional da instituição fica na cidade de Broken Arrow, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Desde 1974, os ensinamentos do reverendo Kenneth Hagin alcançam toda a igreja. De caráter interdenominacional, o estudo das Escrituras fortalece a fé cristã e torna a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. No princípio da década de 80, os americanos Bud e Jan Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Ao longo de 30 anos, mais 50 mil brasileiros puderam experimentar e se graduar. Atualmente, contamos com mais de 100 unidades espalhadas por todos os estados da nação. De Campina Grande, na Paraíba, o Ministério Verbo da Vida supervisiona todo o funcionamento do Rema em nosso país, além de Portugal, Argentina e Chile. Em 3 décadas, a doutrina permanece a mesma. Nossos mais de 900 professores ensinam a Bíblia de forma clara e prática. Durante os 2 anos de curso, os alunos são expostos às verdades transformadoras da palavra. São 24 matérias, com 7 dias de aula em cada e uma apostila de estudo. Conheça mais da Palavra de Deus. Chegou a sua vez de fazer parte da família Rema. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br. Rema é uma palavra, é um lugar, é uma família, com o mesmo DNA e propósito. Capacitar homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Mais de 125 mil pessoas foram treinadas em 57 nações, com 300 unidades espalhadas por todos os continentes. O Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo. A sede internacional da instituição fica na cidade de Broken Arrow, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Desde 1974, os ensinamentos do reverendo Kenneth Hagin alcançam toda a igreja. De caráter interdenominacional, o estudo das Escrituras fortalece a fé cristã e torna a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. No princípio da década de 80, os americanos Bud e Jan Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Ao longo de 30 anos, mais 50 mil brasileiros puderam experimentar e se graduar. Atualmente, contamos com mais de 100 unidades espalhadas por todos os estados da nação. De Campina Grande, na Paraíba, o Ministério Verbo da Vida supervisiona todo o funcionamento do Rema em nosso país, além de Portugal, Argentina e Chile. Em 3 décadas, a doutrina permanece a mesma. Nossos mais de 900 professores ensinam a Bíblia de forma clara e prática. Durante os 2 anos de curso, os alunos são expostos às verdades transformadoras da palavra. São 24 matérias, com 7 dias de aula em cada e uma apostila de estudo. Conheça mais da Palavra de Deus. Chegou a sua vez de fazer parte da família Rema. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br. Rema é uma palavra, é um lugar, é uma família, com o mesmo DNA e propósito. Capacitar homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra.
Mais de 125 mil pessoas foram treinadas em 57 nações, com 300 unidades espalhadas por todos os continentes. O Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo. A sede internacional da instituição fica na cidade de Broken Arrow, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Desde 1974, os ensinamentos do reverendo Kenneth Hagin alcançam toda a igreja. De caráter interdenominacional, o estudo das Escrituras fortalece a fé cristã e torna a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. No princípio da década de 80, os americanos Bud e Jan Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Ao longo de 30 anos, mais 50 mil brasileiros puderam experimentar e se graduar. Atualmente, contamos com mais de 100 unidades espalhadas por todos os estados da nação. De Campina Grande, na Paraíba, o Ministério Verbo da Vida supervisiona todo o funcionamento do Rema em nosso país, além de Portugal, Argentina e Chile. Em 3 décadas, a doutrina permanece a mesma. Nossos mais de 900 professores ensinam a Bíblia de forma clara e prática. Durante os 2 anos de curso, os alunos são expostos às verdades transformadoras da palavra. São 24 matérias, com 7 dias de aula em cada e uma apostila de estudo. Conheça mais da Palavra de Deus. Chegou a sua vez de fazer parte da família Rema. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br. Rema é uma palavra, é um lugar, é uma família, com o mesmo DNA e propósito. Capacitar homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Mais de 125 mil pessoas foram treinadas em 57 nações, com 300 unidades espalhadas por todos os continentes. O Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo. A sede internacional da instituição fica na cidade de Broken Arrow, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Desde 1974, os ensinamentos do reverendo Kenneth Hagin alcançam toda a igreja. De caráter interdenominacional, o estudo das Escrituras fortalece a fé cristã e torna a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. No princípio da década de 80, os americanos Bud e Jan Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Ao longo de 30 anos, mais 50 mil brasileiros puderam experimentar e se graduar. Atualmente, contamos com mais de 100 unidades espalhadas por todos os estados da nação. De Campina Grande, na Paraíba, o Ministério Verbo da Vida supervisiona todo o funcionamento do Rema em nosso país, além de Portugal, Argentina e Chile. Em 3 décadas, a doutrina permanece a mesma. Nossos mais de 900 professores ensinam a Bíblia de forma clara e prática. Durante os 2 anos de curso, os alunos são expostos às verdades transformadoras da palavra. São 24 matérias, com 7 dias de aula em cada e uma apostila de estudo. Conheça mais da Palavra de Deus. Chegou a sua vez de fazer parte da família Rema. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br. Rema é uma palavra, é um lugar, é uma família, com o mesmo DNA e propósito. Capacitar homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Mais de 125 mil pessoas foram treinadas em 57 nações, com 300 unidades espalhadas por todos os continentes. O Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo.
A sede internacional da instituição fica na cidade de Broken Arrow, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Desde 1974, os ensinamentos do reverendo Kenneth Hagin alcançam toda a igreja. De caráter interdenominacional, o estudo das Escrituras fortalece a fé cristã e torna a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. No princípio da década de 80, os americanos Bud e Jan Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Ao longo de 30 anos, mais 50 mil brasileiros puderam experimentar e se graduar. Atualmente, contamos com mais de 100 unidades espalhadas por todos os estados da nação. De Campina Grande, na Paraíba, o Ministério Verbo da Vida supervisiona todo o funcionamento do Rema em nosso país, além de Portugal, Argentina e Chile. Em 3 décadas, a doutrina permanece a mesma. Nossos mais de 900 professores ensinam a Bíblia de forma clara e prática. Durante os 2 anos de curso, os alunos são expostos às verdades transformadoras da palavra. São 24 matérias, com 7 dias de aula em cada e uma apostila de estudo. Conheça mais da Palavra de Deus. Chegou a sua vez de fazer parte da família Rema. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br. Rema é uma palavra, é um lugar, é uma família, com o mesmo DNA e propósito. Capacitar homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Mais de 125 mil pessoas foram treinadas em 57 nações, com 300 unidades espalhadas por todos os continentes. O Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo. A sede internacional da instituição fica na cidade de Broken Arrow, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Desde 1974, os ensinamentos do reverendo Kenneth Hagin alcançam toda a igreja. De caráter interdenominacional, o estudo das Escrituras fortalece a fé cristã e torna a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. No princípio da década de 80, os americanos Bud e Jan Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Ao longo de 30 anos, mais 50 mil brasileiros puderam experimentar e se graduar. Atualmente, contamos com mais de 100 unidades espalhadas por todos os estados da nação. De Campina Grande, na Paraíba, o Ministério Verbo da Vida supervisiona todo o funcionamento do Rema em nosso país, além de Portugal, Argentina e Chile. Em 3 décadas, a doutrina permanece a mesma. Nossos mais de 900 professores ensinam a Bíblia de forma clara e prática. Durante os 2 anos de curso, os alunos são expostos às verdades transformadoras da palavra. São 24 matérias, com 7 dias de aula em cada e uma apostila de estudo. Conheça mais da Palavra de Deus. Chegou a sua vez de fazer parte da família Rema. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br. Rema é uma palavra, é um lugar, é uma família, com o mesmo DNA e propósito. Capacitar homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Mais de 125 mil pessoas foram treinadas em 57 nações, com 300 unidades espalhadas por todos os continentes. O Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo. A sede internacional da instituição fica na cidade de Broken Arrow, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Desde 1974, os ensinamentos do reverendo Kenneth Hagin alcançam toda a igreja. De caráter interdenominacional, o estudo das Escrituras
de colher o que plantou. A nova estação chegou. Novo tempo que vai trazendo aceleração e rompimento. É chegado um novo tempo, tempo de colher o que plantou. A nova estação chegou. Novo tempo que vai trazendo aceleração e rompimento. Você pode declarar? Nada pode me parar. Nada pode me parar. Nada pode me parar. E nada pode me parar. Por isso eu danço, por isso eu canto, por isso eu vivo pela fé, na certeza que já é. Por isso eu danço, por isso eu canto. E o quê? Celebro a nova temporada. Minha fé está firmada em Deus. É chegado um novo tempo. É chegado um novo tempo, tempo de colher o que plantou. A nova estação chegou. Novo tempo que vai trazendo aceleração e rompimento. É chegado um novo tempo, tempo de colher o que plantou. A nova estação chegou. Novo tempo que vai trazendo aceleração e rompimento. Aleluia! Nada pode me parar. Nada pode me parar. E nada pode me parar. E nada pode. Por isso eu danço, por isso eu canto, por isso eu vivo pela fé, na certeza que já é. Por isso eu danço, por isso eu canto. Celebro a nova temporada, minha fé está firmada. Por isso eu danço, por isso eu canto, por isso eu vivo pela fé, na certeza que já é. Por isso eu danço, por isso eu canto. Celebro a nova temporada, minha fé está firmada. Eu celebro a nova temporada, minha fé está firmada. Eu celebro a nova temporada, minha fé está firmada em Deus. Aleluia! Te exaltamos, Pai. Aleluia! Eu quero te convidar a sair do seu lugar, amém? E falar com o irmão. Aleluia! Vá lá atrás, não tem problema, amém? Aleluia! Aleluia! Celebre, irmão! Dê um cheiro, dê um abraço. Este é o dia, esta é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, este é o dia, esta é a hora de celebrar em fé, de se alegrar no sobrenatural.
antes de acontecer. Antes de acontecer. Eu criei, por isso falei, por intermédio da fé acontecer. Sobrenatural, antes de acontecer. Este é o dia de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural, antes de acontecer. Celebre, este é o dia, esta é a hora. E nada vai nos calar, e nada vai nos parar, nada vai nos calar, e nada vai nos parar. Este é o dia, esta é a hora de celebrar em fé, de se alegrar no sobrenatural, antes de acontecer. Este é o dia de celebrar, de se alegrar no sobrenatural, antes de. Este é o dia, este é o dia, esta é a hora de celebrar, de se alegrar no sobrenatural, antes de acontecer. Este é o dia de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural, antes de acontecer, antes de acontecer. Aleluia, te exaltamos, Pai. Este é o dia, esta é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural, antes de acontecer. Este é o dia, esta é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural, antes de acontecer. Aleluia, este é o dia, Senhor. Tu és bom. Aleluia. Minha boca se encheu de riso e os meus lábios de gritos de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte e é por isso que eu me regozijo. Minha boca se encheu de riso e os meus lábios de gritos de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte e é por isso que eu me regozijo. Pela fé entrego a Deus o meu Isaque, o meu riso como um sacrifício vivo, na presença onde a alegria reina e nada falta.
boca se encheu de riso e os meus lábios de gritos de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte e é por isso que eu me regozijo. E pela fé entrego a Deus o meu Isaque, o meu riso como sacrifício vivo, na presença onde a alegria reina e nada falta. Ele sempre proverá. Ele sempre proverá. Proverá. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha cura. A alegria do Senhor é a minha provisão sobrenatural, sobrenatural. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Ha, 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 Você pode sentar, amém? Aleluia. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz, amém? Aleluia. Esse é o dia que o Senhor fez para que nós nos alegremos nele, amém? Você tem motivo para se alegrar no Senhor? Glória a Deus, Ele tem sido bom, tem sido fiel, amém? Ele não muda, amém? Tem alguém hoje que nos visita pela primeira vez? Se esse é o seu caso, nós queremos te conhecer, queremos celebrar a sua vida. Levanta assim sua mão. Tem alguém? Acho que não. Mas eu sei que tem gente aniversariando hoje. Quem é? A Késia e a Catarina. Olha que bênção. Nossas crianças são abençoadas. Amém. Mona Lê, você pode orar por elas, por favor? Glória a Deus, você se alegra com as nossas crianças, elas são bênção para nós, amém? Vamos estender as nossas mãos
Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pela vida da Catarina, pela vida da Késia, Senhor. Nós temos visto, Senhor, o seu crescimento, Pai. E nós sabemos, Pai, que será um novo ano. Nós declaramos sobre a vida delas e sobre a vida da família delas, Senhor, um ano de graça, um ano de provisão, Senhor. Essas crianças crescendo no teu conhecimento, na tua graça, o teu plano e o teu propósito, Pai, se cumprindo na vida delas, Pai. Que elas venham crescer em graça. Eu peço que, por favor, você abra comigo a sua Bíblia. Em 2 Coríntios, no capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Esse é o nosso momento de dízimos e ofertas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6, a Bíblia nos diz: lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Certos de que Deus é poderoso para que toda graça, para fazer que toda graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Amém? Você pode dizer transbordeis. Esse é o desejo de Deus, nos ver transbordar. Amém? No versículo 6, ele começa dizendo assim: lembrai-vos. Eu gosto disso. Amém? A nossa atitude deve ser lembrada, relembrada. Não deve ser nada feito no automático. Amém, meus irmãos? Quem sabe você, assim como eu, um dia sonhou: meu Deus, eu quero tanto ter um salário, Senhor, para eu dizimar com fidelidade. E daqui a pouco você esquece daquela proposta no seu coração. Você esquece daquele desejo, né? Ele fala que lembra, amém? Traga à sua memória o seu desejo de ser fiel. E seja fiel, porque é um fruto do seu espírito recriado em Cristo Jesus. Amém? É um fruto do seu coração, então seja fiel, manifeste fidelidade. Não adianta querer desfrutar de fidelidade se não é o que você planta. Amém? A gente só colhe daquilo que a gente planta. Você pode colher com alegria, aliás, plantar com alegria. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus nós queremos te louvar, Senhor, pela graça, pelo privilégio, pelo prazer que temos de poder, Senhor, ser dizimistas e ofertantes fiéis em Tua casa. Obrigado porque a Tua palavra nos libertou, Pai. Ela nos libertou para que nós sejamos e caminhemos, Pai, verdadeiramente livres, Senhor, nessa área também. Em nome de Jesus te louvamos por Tua graça, por Tua provisão, em tudo, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Minha boca se encheu de riso e os meus lábios de gritos de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte e é por isso que eu me regozijo. Minha boca se encheu de riso e os meus lábios de gritos de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte e é por isso que eu me regozijo. Pela fé entrego a Deus o meu Isaque, o meu riso como um sacrifício vivo, na presença onde a alegria reina e nada Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Tudo bem?
Aleluia. Você está feliz com o Senhor? Você foi feliz nesse dia maravilhoso que o Senhor fez para nós? Amém? Aleluia. Você pode orar comigo? Amém? Você pode orar um pouquinho em línguas? Aleluia. Robra bababa sokedere brababana eva shorelere clantaras. Reso kodo brababana eva suyelere clantaras. Robra bababa sorelere clantaras. Reso brababana eva suclere de bebe chorelere clantaras. Rekedere so brababana eva su. Clerara bababa su redekenere brababa soyelere clantaras. Sekedere brababas. Dro brababana elere candara brababa suyere kendere brababa chori elere candara so bababas. Kenere brababa soro loro kodo brababa chuyere. Yere clara brababa so de brababa neva soro loro kodo brababa suyere lere. Rase kedere brababa neva soro loro kodo brababa se de kedere so bababas. Kenere bababa shuyoro. Kedere hede brababa neva su hede kana bababa sere lere cantaras. Ko bababani elere bababani uva vasu de canara elere kedere so bababani va chorolo re bababa si hada bababani elere kedere bababa chorolo raso cloro bababa su yoro lere candara re kedere sempre bebene va chorolo re bababa so hodo cloro bababani elere canara so bababani elere kedere so de bababa chorolo Re baba baba su hele nara idoro baba baba cheke dele nana baba choyoloro yara serele de candara sobra baba choyoloro. Aleluia, Pai, aleluia. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela oportunidade, Pai, de ouvirmos a Tua palavra, de recebermos de Ti, Pai, a instrução para as nossas vidas, Pai, para caminharmos, para avançarmos, Pai, no conhecimento de Ti, no conhecimento de quem o Senhor é, no conhecimento do Teu caráter, Pai. Queremos avançar, Pai, queremos prosseguir e avançar, queremos desfrutar, Pai, de tudo que o Senhor tem para nós esse ano. Queremos desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós esse ano. Não queremos deixar nada, não queremos perder nenhuma oportunidade, não queremos jogar fora aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos, nas nossas mãos, Pai. Nós queremos ser fiéis, Pai, nós queremos ser fiéis, nós queremos ser encontrados fiéis, Pai, ao Senhor, à Tua palavra, aquilo que o Senhor deseja fazer no nosso meio, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém, 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 aleluia. Obrigado, gente, aleluia, oh glória. Oh glória, já estamos em fevereiro e tantas coisas boas já aconteceram, né? Amém? Porque Deus é desse jeito, com Ele é sempre assim, amém? E o tema que veio ao meu coração para essa noite é impossível que Deus mude, amém? É impossível que Deus mude. Daniel, pode dar o mute aí, um barulhinho aqui, incomoda. Então, irmãos, Deus deseja nosso avanço, amém? E nós escutamos isso aqui todos os cultos, né? Essa igreja tem esse foco, os ministros que vêm aqui em cima, uma palestra como nós tivemos nas duas últimas quintas-feiras, né? É nesse intuito, esses movimentos, essas programações, elas são feitas, pensadas justamente para isso, para o nosso avanço, amém? E Deus quer que nós avancemos, amém? Primeira coisa é isso, Deus deseja que nós avancemos, amém? E Ele tudo que Ele tem feito, né, no nosso meio, tudo que Ele tem feito na nossa vida, amém? Ele fez ontem, Ele faz hoje, e Ele vai continuar fazendo, amém? Porque Ele não muda de ideia, amém? Você é abençoado, amém? E Ele não vai mudar de ideia com relação a isso, amém?
Porque muitas vezes, né, na nossa caminhada, né, eu costumo dizer que há muitos anos que eu tenho esse entendimento, né, que o problema mais complicado e o problema mais difícil é sempre o atual, né? É sempre a situação que nós estamos naquele momento, amém? A circunstância atual, porque mesmo que você passou por uma barra muito complicada no passado, você já passou, amém? Você saiu do outro lado, Deus foi contigo, amém? Ele se mostrou fiel, a palavra dele se mostrou verdadeira na sua vida, amém? Mas às vezes pode ser, né, que na circunstância atual a gente se esqueça do quão fiel ele foi no passado, amém? E às vezes nós nos deparamos com uma situação que até para o natural é mais simples do que tudo aquilo que já passou, amém? E a gente não pode esquecer disso, que Deus que fez a gente passar por aquela tempestade no passado, ele permanece o mesmo. Ele tem a mesma força, ele tem o mesmo poder, e ele tem o mesmo desejo que você não passe e que você não viva uma vida de sofrimento e angústia e luta e confusão toda hora. Sai de um problema entrando no outro, sai do outro entrando no outro, né? Amém? Por quê, irmãos? Deixa eu me organizar aqui. Porque se você parar para observar, todo mundo que mergulha no conhecimento de Deus, né? Nós aqui, para conhecermos mais, para desfrutarmos mais, para entendermos ainda mais, para evoluirmos, avançarmos, e até mesmo para aqueles que desejam refutá-lo, amém? Eles, ao mergulhar nisso, eles se deparam com uma barreira intransponível, uma muralha, chamado caráter de Deus, amém? E quando eles chegam lá, eles não encontram nenhuma falha, eles não encontram nenhuma brecha, eles não encontram nada que seja o suficiente para refutar quem é Deus e o seu caráter, amém? E não há dúvidas, amém? E não há dúvidas, e ele deixou isso claro na sua palavra, amém? Então, vamos avançar aqui um pouco, né? Queria que os meninos colocassem para mim Tiago 1,17, versículo 17. Tá dando para ouvir aí? Tá tudo certinho com o áudio? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Já está aqui? Pronto. Toda dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém? Aí eu queria ler aqui, trouxe para vocês aqui um tesouro precioso, amém? Que é a versão do irmão Rick Renner, amém? Isso aqui não é uma versão da Bíblia, amém? Mas é um estudo do irmão Rick Renner, né, do grego. Inclusive lá no prefácio do livro e tudo, ele fala justamente isso, que ele não é uma versão da Bíblia, mas ele seguiu o mesmo padrão, né, para os tradutores da Bíblia, né, para as pessoas que fazem as versões da Bíblia, né? Só que é um aprofundamento absurdo, né, com base no grego original do que isso foi escrito, né? E eu queria trazer aqui para vocês a versão desse mesmo versículo, né?
que fala assim: eu quero que vocês saibam que tudo que é dado por Deus é sempre bom, benéfico e proveitoso. Não se enganem, é isso que Deus dá de forma habitual e perpétua. Amém? Amém? Tá só começando. Além disso, absolutamente tudo que nos é concedido por Ele jamais subtrai das nossas vidas nada. Amém? Subtrai das nossas vidas. Isso nos promove, nos completa, amadurece e aperfeiçoa. Amém? Tudo que vem de Deus não subtrai nada das nossas vidas. Então, se tem alguma coisa aí subtraindo coisa da sua vida, isso não é de Deus. Amém? Pelo contrário, por isso nos promove, nos completa, nos amadurece e aperfeiçoa. É isso que do céu é derramado. Perdão, deixa eu ler novamente aqui. É isso que vem do céu e se derrama do Pai da vida, cuja especialidade é a luz, que dissipa a morte e as trevas. Quero que saibam, se vocês se aproximarem dele, descobrirão com ele absolutamente não há inconsistência quanto ao que ele dá e ao que ele não dá, porque nessa questão ele não muda. Deus não é como a sombra em um relógio do sol, que muda constantemente, porque a posição do sol está sempre mudando e se movimentando. Ao contrário, quanto ao que Deus dá e ao que ele não dá, a sua posição é tão imutável que jamais se altera. Amém? E depois disso aqui tem mais 3 páginas de aprofundamento nisso aqui. Amém? Se você ainda não adquiriu, tem na nossa livraria a versão interpretativa Renner. Amém? Com os livros de Tiago e Judas. E aí no final do culto você pode me procurar. Amém? E se formos lá em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 6, né, diz o seguinte: porque eu sou o Senhor e não mudo, por isso... Então, irmãos, nesses versículos aqui e nesse início, a gente tem a plena compreensão do caráter de Deus. Amém? E que é imutável. Amém? Amém? Ele fez ontem, Ele está fazendo hoje e Ele vai continuar fazendo nas nossas vidas. Amém? E nós precisamos evoluir nisso. Amém? Nós precisamos evoluir nisso. Na terça-feira foi dito aqui, né, uma interpretação de uma palavra do Rodrigo, né? Levanta e resplandece. Amém? Levanta e resplandece. Irmãos, eu tenho certeza que o Senhor, Ele permanece falando as mesmas coisas, porque Ele quer nos alcançar. Amém? Ele quer nos deixar firme mesmo nessa posição, nessa segurança, na firmeza na palavra. Amém? E aí, eu queria trazer só aqui para dar uma base maior aqui, na palavra caráter, né? O significado dela, bem sucinto, é firmeza de vontade, constância e estabilidade relativa à maneira de agir e reagir. Amém? E eu estava falando, né, e eu estou falando sobre o caráter de Deus. Amém? Sobre o que Ele dá e sobre o que Ele não dá. Amém? E nós precisamos também atentar para isso.
amém? Para as nossas próprias vidas, amém? Crescer e evoluir, entendendo essas verdades, né? O caráter é uma firmeza de vontade, constância e estabilidade relativa ao agir e ao reagir, amém? A palavra de Deus forja o nosso caráter, amém? E a partir da palavra de Deus, a gente vai adquirir essa constância e essa estabilidade, amém? E isso está relacionado a tudo na nossa vida, a tudo, na área dos nossos relacionamentos, na área dos nossos estudos, na área profissional, né? Nós fomos muito bem ensinados aqui pela Thalita, né? No que é necessário para nós prosperarmos, amém? Para nós avançarmos. A Mona Lisa também nos ensinou perfeitamente no domingo que existem coisas que precisam ser trabalhadas, coisas que precisam ser moldadas, corrigidas mesmo dentro de nós, amém? E muitas vezes nós podemos estar meio relapsos mesmo, acho que é essa a palavra, relapsos com relação às áreas da nossa vida, amém? E nós podemos não estar com essa constância, amém? Com essa estabilidade. Nós talvez não podemos, assim, por estar meio desconectados, meio desligados, não estarmos sendo isso daqui, alguém de confiança, alguém em quem pode contar. Eu estou contando com fulano hoje, será que eu posso contar com ele amanhã? Amém? E isso aqui é para análise nossa, amém? Individual de cada um. Como é que eu estou com relação, será que eu estou sendo firme? Será que eu estou sendo consistente nos meus relacionamentos, no meu relacionamento com o meu cônjuge? Amém? E tudo isso está relacionado à medida que nós evoluímos na palavra de Deus. Amém? Crescemos, amadurecemos no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Nós vamos nos tornar constantes. Nós vamos poder ser usados na obra de Deus. Amém? Nós vamos poder ser usados. O nosso líder vai encontrar confiança em nós. Amém? Eu posso usar fulano, eu posso usar ciclano, ele é estável. Amém? Ele é estável, ele não muda. Ele não está aqui comigo hoje, amanhã ele está falando de mim pelas costas. Amém? Tudo isso está relacionado. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Eu vou falar algumas coisas, amém, sobre o caráter de Deus, mas eu não posso deixar de dizer que temos o rema. Amém? Nós temos o rema, e no rema tem a matéria caráter de Deus, e você passa 7 dias, 14 aulas, ouvindo sobre esse assunto, mergulhando nesse assunto. Se você ainda não fez, essa é a sua oportunidade, esse ano é a sua oportunidade. Se você congrega nessa igreja, né, é importantíssimo que você faça o rema, amém? Se você ainda não tem muito conhecimento sobre o rema e você está aqui conosco, você pode me procurar, eu posso te explicar tudo sobre o rema, amém? Mas no rema tem essa matéria, caráter de Deus, onde você mergulha nesse conhecimento de Deus, de quem Deus é, o que Ele faz, o que Ele não faz, quem Deus era no Antigo Testamento, quem Deus é no Novo Testamento. É um conhecimento muito amplo, amém? E para dar continuidade aqui, eu queria entrar nesse primeiro tópico aqui que eu coloquei, que é como mergulhamos no conhecimento de Deus, amém? Eu sei que tem muita gente que já fez rema, escola de ministros e tem o entendimento dessas coisas, amém? Mas eu percebi que eu precisava trazer essas passagens aqui, amém?
é no nosso espírito. Amém? Que nós nos relacionamos com Deus. Deus é espírito, né? E nós nos relacionamos com Ele no espírito. Amém? Lá em 1 Coríntios 2, no versículo 10, diz assim, eu acho que seria melhor, deixa eu abrir aqui, 1 Coríntios, pronto, posso até começar pelo 9, pelo versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e não subiram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Mas Deus nos revelou pelo Espírito, pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda nas profundezas de Deus. Ainda as profundezas de Deus. Porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está, né? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amém? Nós nascemos de novo, amém? Nosso espírito foi recriado e o nosso espírito se relaciona com o Espírito de Deus. Amém? E deixa eu me achar aqui, pronto. Pronto. Amém. Então, você nasceu de novo, seu espírito foi recriado. Amém? Você tem um espírito perfeito dentro de você, que é você mesmo, o homem interior. Amém? E o seu espírito tem esse relacionamento com Deus. E no espírito e pelo espírito a gente tem esse mergulhar, esse aprofundamento em Deus. Amém? Por que devemos conhecer a Deus? Oh, meu Deus. Em primeiro lugar, irmãos, é porque Deus deseja ser conhecido. Amém? Lá em Atos 14:17 diz o seguinte: contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu a chuva em estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Amém? Em Romanos 1:19 diz o seguinte: porque Deus se fez manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Amém? Até aí. Então, irmãos, Deus deseja, amém, ser conhecido. Amém? Deus deseja ser conhecido. Não podemos viver uma vida no automático, onde a igreja vira uma rotina. Amém? Onde eu venho aqui na terça, na quarta, ou na terça, na quinta, no domingo. Amém? É que eu venho pro Rema também, então para mim é segunda, quarta, sexta, todo dia. Então, não deixe que isso fique automático na sua vida. Amém? Porque Deus deseja ser conhecido. E nós precisamos investigar. Amém? Nós precisamos investigar, nós precisamos conhecê-lo mais. Porque às vezes nós podemos estar aceitando coisas na nossa vida que não era mais para aceitar.
entendeu? Nos conformando com coisas que já estão no passado. Amém? Então, ele também deseja ter um relacionamento. E aí, deixa eu te perguntar, você se relaciona, ou melhor, deixa eu colocar melhor, você considera que você tem um relacionamento com quem você não conhece? Dá para ter um relacionamento com quem você não conhece? Amém? Então, irmãos, isso não pode ser ignorado. Amém? Não podemos ficar vindo culto após culto, nos alimentando dessa palavra maravilhosa. Essa igreja nos dá uma palavra maravilhosa, um alimento forte. Amém? Um alimento que não tem mistura. Amém? Com nenhum outro conceito, com nenhuma outra coisa errada. Amém? Eu tenho certeza que os ministros aqui se esmeram e buscam dar o melhor de si quando vem aqui ou quando tem uma oportunidade. Amém? Para que você possa absorver isso. Amém? Só que não é o suficiente. Ainda que você não faltasse na terça, nem na quinta, nem no domingo, nem nos cultos de sábado, ainda que você não faltasse nenhuma programação, ainda assim não seria o suficiente. Amém? E anos a fio não é o suficiente. Porque você só vai amadurecer, você só vai melhorar se você se relacionar com o Deus da palavra. Amém? Nós precisamos nos relacionar com Deus da palavra. Amém? Quando nos encontramos, quando você encontra um irmão seu, crente na rua, ou quando nós nos ajuntamos aqui, a premissa é que você é um crente que lê a sua Bíblia, amém? Que ora, que busca o Senhor no seu íntimo, que busca uma rotina, que faz os exercícios espirituais, amém? Amém, aleluia, amém. Então, é claro, eu sei que tem pessoas que chegaram agora, sei que tem pessoas que já estão aqui há muito tempo, amém. Eu, por exemplo, eu nasci em São Paulo, vim para o Ceará com 13 anos. Aos 15 para 16 anos eu cheguei nessa igreja. Eu estou aqui até hoje. Amém? Fiz agora 37 anos. Ninguém diz, eu sei, ninguém diz. Estou vendo um monte de cara de espanto. Ninguém diz, todo mundo pensando que era 25, 30. Mas já fiz 37 anos. Amém? Não, mas se fosse 15 quilos mais magro, aí você não ia dizer mesmo não. Eu ia dizer que eu tinha era 20. Aí vai dar certo. Eu não estou no caminho, Aleluia. Amém? Então, não podemos esquecer isso. Amém? Eu tenho, você tem, nós temos aqui entre, né? É claro que nem todo mundo se relaciona com todo mundo aqui na igreja, né? Mas nós somos mesmo assim todos irmãos. Amém? Mas existem pessoas que você tem um relacionamento íntimo, um relacionamento de irmandade, que quando a pessoa olha, troca um olhar com você, você já sabe o que a pessoa está querendo dizer, o que a pessoa está pensando. Amém? Então eu queria mesmo reforçar isso. Amém? Não dá, irmãos, para a gente vir aqui todos os cultos. Não dá para a gente estar aqui na igreja e não buscar no nosso íntimo, na nossa casa, no nosso dia a dia. Eu sei que o dia é corrido, eu sei que a rotina é puxada, eu sei que se você e a gente não definir, eu vou sentar aqui, eu vou ler a minha Bíblia, eu vou ler um livro da palavra,
eu vou orar. Se você não colocar força nisso, você não faz. Amém? Não faz. Amém? Mas a gente precisa ter esse desejo. Amém? De não ficar na periferia da unção. Amém? A unção se move aqui no meio, fulano corre, fulano dá uma palavra, ciclano dá uma profecia. Amém? E você está ali, só observando. E acha legal e chora, e você recebe também. Amém? Respinga aí em todo mundo. Amém? Mas o Senhor quer que você seja um participante disso. Amém? O Senhor deseja que você seja um agente desses. Alguém que atua, alguém que vem aqui na frente. Amém? E dá uma palavra, e dá uma profecia. Amém? E auxilia o irmão. Amém? Aleluia. E também, irmãos, isso é importante para nós não sermos enganados. Amém? Irmãos, nós vivemos no tempo da informação, amém? No tempo da informação. Aqui no seu celular, se você passar 30 minutos arrastando o dedo para cima, você, assim, tanto que, assim, eu acho que quase ninguém aqui assiste mais jornal. Todo mundo se informa aqui, ó, 10 segundos eu já sei o que aconteceu hoje, o que aconteceu ontem, eu já sei como é que está o cenário, eu já sei o que está acontecendo na política, o que está acontecendo. Amém? Então, nós somos bombardeados toda hora, o dia inteiro, com muita informação. Amém? E eu trabalho na área de dados. Amém? Eu trabalho com tecnologia e especificamente na área de informação, na área de dados. E eu aprendi, desde quando eu comecei a trabalhar nessa área, que um monte de informação jogada não significa nada. Amém? Não é nada. É por isso que se você passar muitas horas ali no Instagram, você termina e fala, poxa vida, perdi meu tempo. Amém? Porque é muita informação, aí tem informação boa misturada com informação ruim, informação verdadeira misturada com informação falsa. Amém? E você, o exemplo disso é esse Huawei aí, né, que teve, não sabe aí. Então, se dava, já estava dando era raiva, porque quando você abria já, Huawei, não sei o que é Huawei. E o Zé entrou e não sei o que mais lá. Irmãos, todo mundo com milhões de argumentos e tudo defendendo, todo mundo com milhões de argumentos e tudo dizendo que não presta. Amém? E aí eu te pergunto, você no meio desse mundo de informação, amém? Quais são as referências que você tem dentro de você para dizer que uma coisa está certa ou uma coisa está errada? Não estou nem dizendo para você dar a sua opinião, porque não precisa, amém? Não precisa, não tem muita gente precisando da sua opinião, amém? É porque tem gente que pensa que tem que, obrigação, eu tenho que dizer lá, mas não precisa, amém? Então, o que nós temos dentro de nós, para não ficar, ó, você assiste um vídeo, concordo, é isso aqui. Aí você assiste outro vídeo que está falando o contrário do que o primeiro diz. Não, mas isso aqui que é verdade. Aí você assiste o outro vídeo, não, mas isso aqui que é verdade. Amém, irmãos? Não dá. Não dá, você fica sendo levado de um lado para o outro, né? Por todo o vento de doutrina. Amém? Você precisa ter dentro de você a informação, você precisa ter dentro de você a palavra de Deus, e ela é o filtro. Porque uma das principais ferramentas que nós usamos na área de dados
é filtro. Amém? Você coloca lá os filtros e aquele mundo de informação que você não encontraria o que você precisa naquela terabytes de informação ali, você coloca um filtro. Não, eu quero só isso, isso e isso. Ponto. Acabou. Acabou a confusão. Amém? Você não vai precisar da opinião de A nem de B. Você já tem isso formado dentro de você. Amém? Efésios 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e à plenitude do conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura e a plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia que induzem ao erro. Amém? Amém. É importante isso, irmãos? Amém. Nós precisamos estar seguros. Amém. Nós precisamos estar certos. Amém. Em relação a aquilo. E nós precisamos ter a opinião nossa. Amém? Que não é formada pelo A, pelo B ou pelo influencer que você admira, sendo ele bom como ele for. Amém? Então vamos avançando. Irmãos, então nós precisamos entender como conhecemos. Amém? Qual é o caminho para conhecer a Deus? Eu já falei, mas vou falar de novo. É por meio, primeiramente, por meio da sua palavra. Amém? Por meio da palavra. Nós precisamos mergulhar nessa palavra. Nós precisamos ler livros da palavra. Amém? Nós temos um acervo aqui na igreja, perto de você. Amém? E eu posso dizer, né, porque eu estou administrando lá, poucas pessoas compraram livros nesse mês de janeiro, né? Um mês que é para você mesmo falar assim, ó, vou separar esses aqui. Sei que muita gente já tem, né? E eu também não estou fazendo nenhum julgamento em relação a isso, é apenas um dado, uma informação aqui. Amém? Está aqui perto de nós. Amém? O conhecimento está bem ali, naquelas páginas. Agora ele precisa estar dentro de nós. Porque também podemos comprar muitos livros e deixarmos empilhados ali num canto. Alguns ainda no plástico. Amém? Que não foram lidos, não foram absolvidos. Amém? Então, mas principalmente pela palavra de Deus. Amém? Em 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 16, diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para o ensino, para... Ixi, aqui está usando uma palavra muito difícil. Deixa eu ver aqui. Está usando uma palavra muito difícil. Eu acho que eu estou tá na versão errada essa Bíblia aqui. Deixa eu ver como é que está aqui. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a edificação na justiça. Amém? É isso mesmo. Meu Deus, que versão é essa aqui? Aleluia. Amém. Toda palavra, irmãos, toda a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, é inspirada por Deus e você pode, amém, você deve, amém, ter ela no seu coração.
E aí a pergunta do pastor Rubênio, né, que você não responde: você tem lido a sua Bíblia? Você tem buscado na palavra a solução para a situação que está acontecendo hoje na sua vida? Né? Ah, você não sabe do meu problema, você também não sabe do meu. Amém? Mas eu sei, irmãos, que na palavra, eu posso dizer isso com confiança, com segurança, na palavra tem a solução. Amém? Aleluia. A palavra de Deus é um caminho seguro para isso, né? E também por meio da pessoa de Cristo. Amém? Hebreus 1, versículo 3 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser. Amém? Cristo é a expressão exata do seu ser. Amém? Sustentando todas as coisas pela palavra no seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém? Tudo que Cristo fez, tudo, Ele é o nosso maior exemplo. Amém, irmãos? E é por isso que muitas vezes, né, nós orientamos quem está chegando na igreja, né, novos convertidos, a dar uma ênfase no Novo Testamento. Amém? Porque Cristo é a imagem perfeita de Deus, e como Cristo andava, como ele se movia, como ele agia, amém? Como ele era constante nas suas ações, como ele andava nesse caráter perfeito, amém? Nós podemos nos espelhar nisso, nós podemos trazer isso para a nossa vida, amém? Sabendo que ele fazia o que ele ouvia o Pai falar, amém? E ele era Deus, amém? A expressão exata do seu ser, amém? E nós precisamos nos aprofundar nisso. Mais uma vez, eu sei que eu estou repetindo, é de propósito. Nós precisamos nos aprofundar nisso, amém? Para não vivermos essa vida de qualquer forma. Amém? Para não deixar passar os tempos e as estações. Entra ano e sai ano. Como é que está fulano? Amém? Fulano não é ninguém daqui, tá bom? Entra ano e sai ano. Da mesma forma. Amém? Mesmo conhecimento. Os mesmos tropeços. Os mesmos problemas. As mesmas dificuldades. Não é para ser assim. Não fomos chamados para isso. Amém? Irmãos, existe um pacote da salvação. Nós ouvimos falar aqui todos os cultos. Amém? Nesse pacote tem cura, tem transformação, tem mudança de vida, tem restauração, tem paz, saúde. Amém? Prosperidade, provisão, sustento. Amém? E nós não podemos viver nessa superficialidade. Ah, não, mas na minha vida está tudo bem. Hoje faltou o gás, está tudo bem. Deus é bom. Não, irmãos. Faltou a comida, está tudo bem. Faltou a vestimenta, está tudo bem. Não está tudo bem. Amém? Não está tudo bem. Nós precisamos crescer. Nós precisamos avançar. Amém? E também para não ficarmos no mesmo lugar, assim, na mesma, como é que eu posso dizer?
as oportunidades chegando e elas escorrendo pelos nossos dedos. Por quê? Não estávamos prontos, não estávamos firmados, amém? Não estávamos com esse caráter forjado para honrar um compromisso, para chegar no horário, amém? Coisas simples às vezes, que nos torna, como é que eu posso dizer, reprovados, né? Para o serviço muitas vezes, amém? E eu lhe digo, se você não está servindo em nenhuma área dessa igreja, tem muito lugar para você trabalhar, amém? Tem muita coisa para fazer, e eu vou te dizer, é um lugar perfeito, o serviço, amém? O serviço do Senhor, o serviço da casa de Deus, é um lugar perfeito para você crescer também, para você ter essa influência de pessoas mais maduras, de pessoas que já avançaram um pouco mais, de pessoas que podem te orientar, de pessoas que podem te levantar, que podem pegar na sua mão, amém? Isso não é vergonhoso, irmãos. Ninguém nasceu sabendo, e ninguém nasceu lá no topo, né? Ninguém começou pregando como o pastor Rubén, amém? É uma benção, meu Deus, é poderoso. Cada pregação dele, eu fico ali, meu Deus do céu. Se eu pudesse, era todo dia ele. Aleluia. Amém, irmãos. Mas os outros ministros também são uma bênção. Amém, irmãos? É que o nosso pastor é top demais. Amém? Então, irmãos, o serviço também te ajuda nisso. Te traz para perto de pessoas como o pastor Rubén, como o pastor PC, como o pastor Rômulo, amém? Como os líderes de departamento, amém? Pessoas que já estão um pouco mais experimentadas, pessoas que já avançaram, amém? E você pode sair dessa estagnação, desse lugar raso, amém? Acontece ali o mover, acontece a unção, eu queria estar no meio, eu queria estar... Está disponível para você. Amém? E mais uma forma de mergulhar nesse conhecimento, amém? É por meio do Espírito Santo. Amém? Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 10, diz: mas Deus nulo revelou pelo seu Espírito. Amém? Porque o Espírito todas as coisas perscruta, né? Até mesmo as profundezas de Deus, como eu li lá no início. Amém? Então, o Espírito Santo, a intimidade com a pessoa do Espírito Santo, amém? A consideração que nós temos pelo Espírito Santo, amém? Na nossa vida diária, cotidiana, na nossa busca, amém? Em sermos melhor, em fazermos a obra de Deus da melhor forma, amém? Nós estamos aqui para isso, amém, irmãos? Para evoluirmos, para avançarmos. Não podemos nos conformar com o mesmo nível, amém? E o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Amém? Ele é o nosso amigo, ele é o nosso conselheiro. Amém? Você pode ser antecipado às situações, às circunstâncias. Amém? Você pode ter essa informação privilegiada e não sofrer a penalidade. Amém? E não sofrer o dano muitas vezes na sua vida. Muitas vezes na nossa vida a gente pode deixar passar desapercebido. Amém? A atuação dele, o mover dele. Amém? Mas a Bíblia é bem clara. Amém? O Senhor é bem claro. Ele é o nosso ajudador. Ele está conosco todos os dias, caminhando todos os dias. Ele está aqui comigo agora. Ele está aí agora com você. Amém? Orientando, dando a próxima palavra, no abrir da sua boca. Amém? Se
Se você está precisando, se você tem algo para você mesmo ou algo para outros, Ele quer te orientar, Ele quer te dizer, ó, fala isso, vai por aqui, amém? Uma coisa que eu aprendi também há muitos anos é que eu não convenço ninguém, amém? Com os meus próprios argumentos, eu posso estudar, eu posso ler, eu posso me aprofundar, eu posso mergulhar, mas nos meus próprios argumentos eu não convenço ninguém. Amém? É o Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo que muda a situação, que muda o cenário, que vai lá na pessoa, a partir da palavra que você falou, ela vai lá no coração da pessoa, no espírito da pessoa confirmar. Amém? O Espírito Santo vai confirmar aquilo que você disse, ou não. Amém? Ele vai confirmar, ele vai trazer a clareza. Amém? Nós estamos numa igreja, num lugar onde nós não temos profetas aqui querendo direcionar a nossa vida. Amém? Nesses 17 para 18 anos que o pastor está aqui, já me aconselhei com ele milhões de vezes, muitas vezes. Milhões de vezes é o termo do João. O João gosta de falar milhões de toda hora. Mas muitas vezes já me aconselhei com ele, irmãos, e ele nunca quis guiar o meu caminho, dizendo, não, você tem que ir por aqui, mas por que? Não, porque é por aqui, pronto, não. Ele sempre buscou me orientar a entender o que tinha por dentro, amém? O que Deus estava falando sobre aquele assunto, amém? Sempre trazendo para a palavra, sempre uma palavra inspirada por Deus, amém? Um cuidado de não interferir naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Ele tem esse cuidado, amém? Isso é muito forte. Ele não tem de maneira nenhuma, amém, desejo de guiar a sua vida no sentido de, pela minha vontade, você vai por aquele caminho, amém? Agora, para ele também, Deus dá direções, amém? E eu fui para o treinamento do Rema, né, em 2018, que 2018? 2024, não, em 2024, e assim, a Juliana Borba, em um dado momento, né, falando sobre liderança e falando sobre o funcionamento, né, do Rema, ela falou o seguinte, na verdade ela trouxe uma frase que tinha sido dita pelo pastor Tiago Borba, que ele falou, você pode discordar, amém? Fortemente, mas você precisa, esqueci o resto, mas o que ele estava querendo dizer, eu sei o contexto, o que ele estava querendo dizer é que você pode discordar, amém? Mas a partir do momento que a decisão foi tomada, você vai junto com aquilo que foi decidido. Amém? Amém. A partir do momento que chegou o consenso, a equipe decidiu, amém? Ninguém mais nada contra. Todo mundo nada junto com o mesmo rumo. Ah, mas não foi o que eu queria. Não interessa. Acabou. Amém? Então, sempre eu vi isso aqui. Amém? Nessa igreja. Eu cresci vendo isso nessa igreja. Amém? Todos rumando juntos no mesmo propósito. Amém? Então, eu queria concluir com isso. Que nós precisamos estar juntos. Amém? Unidos. Correndo, avançando no mesmo propósito. Amém? Nós estamos com uma empreitada agora. Pega junto com isso. Amém? Pode ser que na sua cabeça você fale, para que isso? Já é tão bonita a igreja, já é tão organizada. Amém?
mas pode ficar muito melhor. Amém? E a decisão já foi tomada, então avança, irmãos, pega isso, porque isso abençoa, isso aqui, como já foi dito nesse púlpito, não é um reflexo, não é isso que vai acontecer, essa reforma é um reflexo do que já está acontecendo na vida de cada um de nós. Amém? A excelência, estamos morando em melhores casas, estamos andando em melhores carros, estamos evoluindo, avançando, prosperando. Amém? E isso vai ser refletido aqui também. Amém? Então pega junto com isso. Amém? Pega junto com isso, pega junto com essa palavra. Busca esse conhecimento, busca esse entendimento. E você não vai ser levado de um lado para o outro. Amém? E você não vai ser enganado, e você não vai ficar amortecido. Amém? Sem utilidade. Amém? Alguém de lado, de escanteio, não, ali não posso usar, tem que ficar ali por enquanto. Amém? Amém? Você foi abençoado? Amém? Amém, pastor. Muito obrigado, pastor Rubênio, pela oportunidade. Foi? Chegou. Glória a Deus. Você foi abençoado? Certamente. Amém? Nós queremos saber se existe alguém nesse dia que está aqui entre nós e ainda não fez a sua decisão pessoal de entregar o seu coração para o Senhor Jesus. Você não entregou a sua vida, você não o confessou como Senhor e não fez dele o seu Salvador. Se esse é o seu caso, levanta a sua mão, nós queremos orar por você. Nós queremos te receber na família de Deus. Ou quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor, não está comungando com a igreja, com tudo isso que o Rafael estava falando aqui, deseja retornar, deseja caminhar junto conosco. Se esse é o seu caso, vem aqui, nós queremos orar por você, queremos te abençoar. Ou quem sabe até você já é crente, está caminhando junto com a igreja, mas ainda não fala em línguas, você não foi batizado com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em novas línguas, você sabe que precisa, talvez espera um dia especial, o dia é hoje, dia 5 de fevereiro de 2026, esse é o seu dia. Se esse é o seu caso, vem aqui, nós queremos também te abençoar nesse sentido. Amém? Eu acho que não tem, agradeço aos irmãos pela disponibilidade. Eu quero, por favor, que você preste atenção aos nossos avisos, para que eu possa te liberar. Amém? Amém? Glória a Deus. O Rafa estava falando aqui do Rema, e o primeiro aviso diz respeito ao Rema. Nós temos desconto especial de 10% na matrícula até o início das aulas. Quem é que pode fazer o Rema? Pessoas que já completaram 16 anos ou vão completar até o ato da matrícula. Amém? Tem 16 anos, já pode fazer. Nós temos descontos especiais para pessoas que estão com 60 anos ou mais. Essas pessoas vão pagar apenas 50% do valor de todo o curso, em todas as parcelas do curso. E também para pastores e seus cônjuges. Então, se você conhece alguém nessa situação, é bom que você repasse essa informação, porque vai ser certamente uma bênção para essa pessoa. Amém? Quero te relembrar a respeito dos nossos cultos. Nas sextas-feiras nós temos nosso culto de oração. Às quintas-feiras nós temos esse culto de ensino maravilhoso. No próximo domingo nós teremos o nosso culto de Santa Ceia. Amém? Ele acontecerá às 9h30 da manhã e também às 18 horas. Já na próxima quinta-feira nós teremos aqui um culto especial. Será o dia Aluminai. Amém? Nós estaremos recebendo aqui a irmã Eva Braz, que é uma professora do Rema, uma mulher abençoada. E na ocasião nós estaremos entregando os certificados para os graduados do Rema do ano de 2025. Amém? Então vai ser um dia bem abençoado. Vem, traz visitante, é uma oportunidade maravilhosa para todos nós. Glória a Deus. Nos próximos dias 14 até o 17 nós teremos por aí o feriado de carnaval. Amém? Mas crente não pula carnaval. Amém? Se é para pular, que seja para pular na unção. Amém? Nesses dias. Nós teremos aqui dias abençoados, uma programação recheada para te abençoar. No sábado, nós teremos, começando às 19h30 e indo até às 23 horas, a nossa mini vigília. Amém? No domingo,
nós não teremos o culto da manhã, apenas o culto da noite, às 18 horas, como é de costume. Na segunda-feira, nós teremos aqui o nosso louvorzão. Amém? Quem já veio para um louvorzão? É um tempo abençoado, meus irmãos. Não deixe de vir, não despreze esse momento. É um momento abençoado realmente de unção de Deus, de nos movermos na adoração. Nós nos aprofundamos aqui. Às vezes dá vontade, né? Quando está no culto. Eita, era tão bom que estendesse um pouco mais o louvor. Nesse dia nós vamos estender. Vai ser a noite inteira. Então vai ser uma bênção para todos nós. Na terça-feira nós teremos nosso culto de oração, que sempre é uma festa para todos nós. Amém? Vai ser um tempo maravilhoso. No dia 21 de fevereiro, no sábado, nós teremos nosso culto de casais, culto bem casados. Amém? Nós estaremos aqui recebendo o pastor Johnny e Jussiara, que são os líderes da congregação de Maracanaú. Já no dia 22 de fevereiro, nós teremos o nosso culto sem cessar. Vou falar de novo para você se alegrar. Nós teremos no dia 22 de fevereiro o nosso culto sem cessar. 10 horas em oração. Amém? Vai ser um tempo abençoado, sempre é. Então não será diferente. Olha aqui que aviso maravilhoso, presta bem atenção. Dos dias 11 a 13 de março, nós teremos uma nova edição do Centro de Cura. Amém? Você estava com saudade do Centro de Cura? Eu estava. Vai ser um tempo abençoado. Então, se você conhece alguém que está passando por uma situação de enfermidade, pode ser crente, pode não ser crente, pode ser de perto, pode ser de longe. Todas as pessoas que estiverem com o coração para receber aqui da palavra de Deus, irmãos, têm essa oportunidade de serem curadas pela manifestação de Deus através da sua palavra. Amém? Então, se você lembra de alguém, traz essa pessoa, convida essa pessoa, certamente será uma bênção. Para mais informações, você pode procurar a Karina, que vai levantar ali a mão. Amém? Glória a Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Estou terminando. Nós temos ali atrás, irmãos, a nossa livraria da igreja. O Rafael estava falando sobre ela. Então você pode procurá-lo para adquirir. São mais de 200 títulos da Palavra da Fé. Nós temos aqui os livros da irmã Mona Lisa, o livro da Juliana. E muita bênção para a sua vida. Então você pode procurar o Rafa para se aprofundar na palavra, assim como ele estava ministrando aqui. O último aviso é sobre o departamento infantil. Eles falam que os pais devem buscar as suas crianças imediatamente após o término do culto, que não devem trazê-las quando elas estiverem com sintomas gripais. Amém? Você foi abençoado, não é verdade? Pode ir para casa na paz, em nome de Jesus. Boa noite. Rema é uma palavra, é um lugar, é uma família, com o mesmo DNA e propósito. Capacitar homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Mais de 125 mil pessoas foram treinadas em 57 nações, com 300 unidades espalhadas por todos os continentes. O Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo. A sede internacional da instituição fica na cidade de Broken Arrow, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Desde 1974, os ensinamentos do reverendo Kenneth Hagin alcançam toda a igreja. De interdenominacional, o estudo das Escrituras fortalece a fé cristã e torna a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. No princípio da década de 80, os americanos Bud e Jan Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Ao longo de 30 anos, mais 50 mil brasileiros puderam experimentar e se graduar. Atualmente, contamos com mais de 100 unidades espalhadas por todos os estados da nação. De Campina Grande, na Paraíba, o Ministério Verbo da Vida supervisiona o funcionamento do Rema em nosso país, além de Portugal, Argentina e Chile. Em 3 décadas, a doutrina permanece a mesma. Nossos mais de